Dermeval Saviani nasceu em 25 de dezembro de 1943 em Santo Antônio de Posse, comarca de Mojimirim, no interior de São Paulo. Porém, foi registrado no dia 3 de fevereiro de 1944, o que era bem comum no interior do país, devido à distância dos centros de registro. Neto de imigrantes italianos, seus pais nunca tinham sido formalmente educados. Porém, seu pai, que foi alfabetizado em italiano e português pelo avô de Saviani, gostava muito de ler, o que fazia com que ele tivesse maior domínio da língua. Assim, ele alfabetizou toda a família e ainda alguns vizinhos. Saviani cursou o primário numa escola pública em São Paulo e o primeiro ano do ginásio numa escola católica. Lá, um vigário o convidou para estudar em Cuiabá, num seminário. Com 12 anos na época, ele sofreu muito com a distância e a saudade de seus pais e seus 7 irmãos, porém seguiu para Cuiabá. O seminário é a instituição em que a Igreja Católica prepara seus futuros sacerdotes, que recebem formação cultural em filosofia e teologia, e também espiritual. Lá, ele cursou o seminário menor, destinado aos mais novos, que ainda não têm idade suficiente para entrar no seminário maior, considerado ensino superior. Saviani chegou a cursar 2 anos de seminário maior no Seminário Bom Jesus, central de Aparecida do Norte, ao mesmo tempo que cursava filosofia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena. Porém, em 1963, aos 20 anos, decidiu largar o seminário, pois não conseguia sentir a vocação para ser padre. Continuou seus estudos de filosofia na PUC de São Paulo. Estudante trabalhador, recebia um salário mínimo. Quando estava no 4º ano, um professor o chamou para ser seu monitor na disciplina Filosofia da Educação, do curso de Pedagogia. Esse professor também sugeriu que ele desse metade das aulas semanais, já que o curso de Pedagogia tinha uma carência de professores de filosofia. Em 1967, ele dava aulas, agora oficialmente como professor, na disciplina Fundamentos Filosóficos da Educação, no curso de Pedagogia, e também no ensino médio, de 1967 a 1970, dando aulas de História e Filosofia em várias escolas. Saviani gostava muito do magistério e era muito dedicado. Em suas próprias palavras, o professor não pode ser apenas um repetidor, um transmissor de conhecimentos já compendiados. Ele deve ser também e, sobretudo, um pesquisador, um criador, alguém que se posiciona ativamente em relação à sua área, tendo condições de contribuir para o seu desenvolvimento. Assim, ele começou a produzir diversos textos de apoio para suas aulas, de autoria própria, consolidando em sua prática a união entre ensino e pesquisa. Alguns desses textos, mais tarde, fariam parte de seus livros. Saviani sempre participou ativamente do movimento estudantil durante a faculdade, recebendo uma certa influência de seus pais, que eram ativos no movimento operário. Nessa época, o movimento estudantil era ainda mais importante devido à ditadura militar que ocorria no país. Foi no movimento estudantil que ele percebeu, junto aos outros estudantes, a carência que existia em relação ao conhecimento da realidade brasileira nos estudos e produções acadêmicas. Por isso, depois de formado, ele se debruçou sobre as problemáticas da educação brasileira, baseado na sua formação em filosofia, e fez disso a sua carreira acadêmica. Saviani possui uma extensa produção acadêmica, onde seu principal elemento norteador é a filosofia. Ele concorda que a escola deve ser lugar de aprendizado e assimilação de conhecimentos formais, pois isso é essencial, visto que nosso sistema educacional ainda é avaliativo, e também porque é a partir da reflexão acerca do conhecimento formal que podemos formular novos conhecimentos e novas práticas. Porém, para ele, a escola não deve ser apenas uma transmissora acrítica desses conhecimentos formais. O objetivo tanto da formação básica quanto da formação superior é formar cidadãos que saibam reconhecer e refletir sobre os problemas da sociedade, além de trazer novas propostas para resolvê-los. E a forma que Saviani encontrou de seguir essa proposta em sua área de atuação foi a partir de uma nova abordagem de filosofia e história da educação. Essas disciplinas comumente são taxadas como chatas, antigas, desinteressantes, porque não são abordadas na sua forma ideal. Geralmente, aprendemos filosofia com uma série de conceitos sobre determinada coisa, e história como uma série de fatos cronológicos. Para Saviani, essa abordagem nos faz perder o real significado de filosofia, por exemplo, que para ele é o ato de refletir sobre os problemas que determinada questão nos traz, nesse caso, a educação, e a partir disso, desenvolver conceitos. Já na história, vê-la apenas como uma sucessão de fatos cronológicos retira toda a sua capacidade de enxergar o processo de construção desses fatos, ou, em suas palavras, os fatos dos bastidores, que são o mais importante para a compreensão dos dados históricos.
Portanto, de acordo com Dermeval Saviani, as disciplinas Filosofia da Educação e História da Educação devem fornecer recursos para que seus estudantes sejam capazes de refletir e compreender os processos históricos que tornaram a educação o que é hoje, identificar suas problemáticas e agir para modificá-las. Ele também é considerado o pai da chamada pedagogia histórico-crítica, que consiste numa valorização da educação escolar, garantindo conteúdos que façam com que o estudante compreenda a sociedade e participe da mesma de forma crítica, superando a visão do senso comum. O papel da escola é de propiciar maneiras para que se transmita e aprenda o saber sistematizado historicamente e construído pelo homem, socializando as temáticas abordadas. Essa pedagogia é focada na transmissão de conteúdos científicos, mas não é conteudista, pois se preocupa com o desenvolvimento cultural, racional e intelectual do aluno. O autor se explica dizendo o porquê de tal nome. A expressão histórico-crítica traduzia de modo pertinente o que estava sendo pensado, porque exatamente o problema das teorias crítico-reprodutivistas era a falta de enraizamento histórico, isto é, a apreensão do movimento histórico que se desenvolve dialeticamente em suas contradições. A questão em causa era exatamente dar conta desse movimento e ver como a pedagogia se inseria no processo de sociedade e de suas transformações. Então, a expressão histórico-crítica, de certa forma, contrapunha-se à reprodutivista. É crítica como esta, mas, diferentemente dela, não é reprodutivista, mas enraizada na história. Foi assim que surgiu a denominação. Ou seja, Saviani deseja, através dessa teoria, que os estudantes sintam-se capazes de possuir um pensamento crítico, de modo que possam transformar a sociedade. Dermeval, na obra Escola e Democracia, de 1987, aborda as teorias da educação e os problemas que as mesmas trazem, explicando que a marginalidade é a condição da criança excluída, enquanto que a marginalização se dá pela ausência de acesso da criança à escola. Uma das principais críticas de Saviani é em relação às teorias crítico-reprodutivistas, como, por exemplo, a Escola Nova, representada em seus textos por John Dewey. Essas teorias acertam ao criticar a forma como o modelo vigente de educação ocorre. Entretanto, erram quando, no momento de estabelecer os fundamentos de sua pedagogia, não levam em consideração as experiências pedagógicas anteriores presentes na história. Dessa maneira, ela acaba reproduzindo o próprio sistema que critica, pois mantém as desigualdades sociais por conta da sua inviabilidade econômica para certas parcelas da sociedade. Dermeval hoje em dia tem 73 anos e é considerado um dos maiores expoentes da educação brasileira. Seu extenso trabalho, com mais de 20 livros e diversos artigos publicados, é extremamente relevante para os estudos sobre as problemáticas educacionais da realidade brasileira. E justamente por isso, ele é muito citado, premiado e reconhecido na área de produção acadêmica. Alguns de seus prêmios são: Medalha do Mérito Educacional do Ministério da Educação, em 1994, Prêmio Zeferino Vaz de Produção Científica, em 1997, Professor Emérito da Unicamp, em 2002, Pesquisador Emérito do CNPq, em 2010, Prêmio Jabuti de 2008, primeiro lugar na categoria Educação, Psicologia e Psicanálise, com História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Prêmio Jabuti de 2014, segundo lugar na categoria Educação, com Aberturas para a História da Educação. Prêmio Jabuti de 2016, segundo lugar na categoria Educação, com História do Tempo e Tempo da História. Participou da fundação da ANDE, Associação Nacional de Educação, em 1979, tendo sido também sócio-educador da ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, em 1977, e do SEDES, Centro de Estudos Educação e Sociedade, em março de 1979. Em 1986, criou e até hoje coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil, STAES-BR, que se consolidou como um grupo nacional com grupos de trabalho na maioria dos estados brasileiros. Em 1988, participou da elaboração de um anteprojeto da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, a gente estava aqui, procurando as fontes de referência para o nosso trabalho e tal. Aí eu cansei um pouquinho, dei uma pausa, fomos pesquisar no Facebook. Aí, o Facebook também é pesquisa. E aí estamos, olha só, Saviani, amicíssimo de Paulo Freire. Paulo Freire, que
uma mocinha. E uma moça... Peraí, vou botar o zoom aqui. Aqui, o Paulo Freire. Ele mesmo. Ele mesmo, Paulo Freire. Aí você vem aqui, sei lá, nos posts, né? Vamos ver as postagens. Aí tem várias paradas, né? Ó, história da formação docente no Brasil, 3 momentos decisivos de Dermeval Saviani, beleza. Tem até gente que compartilhou as paradas dele, né? Daí, você chega um momento que você vai ver... Cadê? Só porque o cara achava negócio. Aqui. Olha, vamos lá. Você conhece alguém que tenha sido alfabetizado pelo método Paulo Freire e ocupe uma posição de destaque intelectual na sociedade? É bem provável que não. Saviani é bem polêmico nas redes sociais. Aí o Freire foi lá e fez como? E qual é mesmo o método que você propõe? Aí eles ficam discutindo, tipo assim, treta de Facebook. Entre Paulo Freire. Paulo Freire e Dermeval Saviani. Ainda veio a Shirley e Sardes ali colocar uma lenha na fogueira. Nossa, tô muito mal de Parkinson falando, tipo... Enfim, quem quiser, ó, Dermeval Saviani C, Z quer dizer C. Tem várias coisas aqui. Muitas postagens, muitas informações sobre ele. Não foi a gente que fez, foi outra pessoa, mas é bem legal. Se você quiser ser amigo dele. Aqui ele implicando com o Dermeval de novo. Freire é muito polêmico, meu Deus. Olha essa carinha aqui. É porque eles têm uma certa discordância, né? Publicação de 95. Olha, tem até os lugares onde ele estudou, ó, tá vendo? Que ele estudou na... Cara, você viu isso daqui? Olha isso daqui. Eles estão em relacionamento sério. É um homem sério, né? Acho que tá bom, só tem 2 minutos aqui. Ah, então vai.